Bom dia, companheiras e companheiros. Nem no domingo você tem uma certa paz, tem um certo tempo para você ficar, sabe, descansando. Ao você abrir, sabe, o seu celular, né, já vem de logo umas notícias que te deixam assim irritados. Veja bem, eu recém abri meu celular no final dessa manhã e lá estava dizendo o seguinte, que sobre uma entrevista que a embaixadora dos Estados Unidos aí em Brasília deu a um canal de mídia. Veja bem, a embaixadora, sendo porta-voz, né, do governo americano, ela disse o seguinte, que o Brasil, sendo um país soberano, mas que deveria escutar as orientações ou até o aconselhamento do governo americano no tocante a não deixar que navio iraniano, né, atracasse em portos brasileiros ou que navegasse por águas brasileiras. Veja bem, a embaixadora diz que realmente nós temos soberania. Agora, que classe de aconselhamento é esse que ela define? Esse aconselhamento deveria ser substituído por outra palavra, ordem, né? Ou mandatário. É um aviso mandatário? É um aviso obrigatório? Não. Então, eu acredito que a embaixadora foi infeliz no comentário, porque se nós temos a soberania, né, do território nacional brasileiro, os Estados Unidos não têm que interferir, né? Eles não devem interferir na soberania de outro país, assim como fez em várias fases da história, várias etapas, não é? Tanto na época mais distante, no Vietnã, que perderam a guerra, como na Líbia, quando tombaram lá o Muammar Gaddafi, tanto no Iraque, que também tombaram o regime de Saddam Hussein, achando que iria encontrar artefatos nucleares, né, e procurando bombas nucleares, que não acharam, e deixaram o país em perdição de miséria. Assim, a mesma coisa fizeram no Afeganistão. Depois que estiveram, né, ocupando o Afeganistão por 20 anos e saíram de lá, deixando o país destroçado, destruído completamente, não é? Com várias quantidades de mortos, inclusive civis, muitos civis mortos, e também da Baixa Americana, né? Baixa Americana. Então, eu pergunto o seguinte, que classe de orientação ou de aconselhamento é esse? Simplesmente querem ser os donos do mundo. E não é bem assim que toca a banda, não. Pois o ministro da Defesa do Brasil, né, em combinação com o comandante, né, com o almirante, né, da Armada, decidiu por bem que os navios atracassem no porto do Rio de Janeiro. E os navios vão ficar atracados do dia 26 de fevereiro, que casualmente é hoje, até o dia, se não me equivoco, 3 ou 6 de março. Vão ficar atracados aí 2 navios de guerra. Então, a embaixadora diz o seguinte, que já no passado, alguns navios iranianos, eles foram objetos de levarem um certo terror e também coisas ilícitas. Bem, isso é a
porta-voz americana. Estou dizendo porta-voz, não é que fosse a porta-voz da Casa Branca, mas a embaixadora dos Estados Unidos em Brasília. Pois bem, por outro lado, relativo a esse mesmo assunto, existe aqui nos Estados Unidos, agora, de 2021 para cá, ela se tornou uma nova membro da Câmara Baixa, da Câmara dos Deputados, pelo Partido Republicano. Ela é uma cidadã americana, de origem cubana, e vou falar o seu nome, Maria Elvira Salazar. Estou falando assim com certa acentuação na fala espanhola, né? Maria Elvira Salazar. Essa senhora, né, nascida em 1961, ela trabalhou como apresentadora de telejornal por 30 anos numa cadeia aqui nos Estados Unidos, a televisão Telemundo. Trabalhou apresentando as notícias no horário nobre de Miami. Eu não sei se vocês sabem, essa cadeia Telemundo é uma cadeia, né, mexicana, onde passam as novelas mexicanas, com todo respeito ao México, que é um país muito lindo, mas em termos de novela, deixam a desejar demais. Não são como as novelas da Globo, não é que eu esteja defendendo o Globo, mas em termos de novela eu acredito que ninguém passe a Globo. E não estou defendendo Globo nenhuma. Veja bem, então essa cidadã, bem, elementa, né, vamos dizer assim, ela também se manifestou, tanto no Congresso, quanto dando entrevista, e dizendo o seguinte, que realmente não deveria acontecer isso, que o Brasil pudesse, não se refere diretamente ao Brasil, mas que, para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Que o Brasil não deveria dar chances e oportunidades a que esses países, no caso o Irã, né, que pudessem atracar um navio de guerra. Agora eu pergunto a vocês, quem é essa senhora que se diz ter formado pela Universidade de Miami, não é? Em repórter e tal. E eu tive a cautela e fui olhar todo. Nunca gostei da Cidadã quando vivia aqui. Nunca gostei, nunca assisti esses jornais. Mas por serem jornais totalmente partidaristas, não é? Partidaristas. Aqui o que estou falando no condado de Miami-Dade, nesse condado onde Miami está situado. Simplesmente, predominantemente, um estado republicano, apesar de atualmente estarem bastante em desacordo com a filosofia trumpista, mas é um estado tipicamente republicano. Quem não sabe nada da política, quem não conhece a política, não é? Mas se ele é de descendência cubana, ele já é por natureza republicano. Por mais imbecil que seja a mentalidade, talvez de um congressista ou outro, ele é republicano. É de uma estupidez fora do comum. E não estamos falando da massa humana, não. Estamos falando de gente com um certo grau de intelectualidade. Quer dizer, eu chamo intelectualidade entre aspas, porque essa elementa, né, Maria Elvira Salazar, eu tive a cautela de ver, né, não precisa ir muito longe não, no Wikipédia, como queiram falar, e lá, o livro que ela leu, olha só o livro que ela leu, uma repórter, olha que cabedal, não é? Era para que tivesse uma biblioteca vasta, né? E falando da política internacional. É um zero à esquerda, que simplesmente defende com unhas e dentes toda a mentalidade republicana, não é? E, por que não dizer, até de um certo
extremismo de direita. Pois essa Elementa veio dizer o seguinte: alguns países que acreditam que uma política da Venezuela, de Cuba ou Nicarágua, elas devem ser abolidas. E que, lamentavelmente, o Brasil, com o político socialista, veja bem, com essas mesmas expressões que eu vou repetir, esse político socialista que recém retomou o poder, olha a palavra que essa imbecil, vou usar a palavra imbecil. Maria Elvira Salazar, você é uma imbecil. Você talvez não tenha o grau de conhecimento político que eu tenho. Você é uma idiota. E fique bem claro. Então, essa Elementa, que para mim eu qualifico como sendo um zero à esquerda, não é? Essa Elementa diz, um político brasileiro que recém toma, um político socialista, talvez essa estúpida não saiba nem a diferença que existe entre um socialismo e um comunismo. Ela nunca leu nada sobre a respeito, mas ela fala. Igual a maioria do pessoal fala. Aí no Brasil mesmo, não é? Não, aqui agora é o comunismo. O que é isso? Essa gente não sabe nada. Essa gente não faz nem ideia do que seja isso. Entendeu? Então passam a falar por outro local do corpo que não é realmente o local devido, né? Que é a boca. Veja bem, essa senhora Elementa diz que o político brasileiro que recém retomou o poder, um político socialista. Agora eu pergunto a essa energúmena, o que ela sabe em termos de Brasil, da política de Brasil? O que ela sabe do que foi feito no campo social, né, no território brasileiro, quando Lula, pela primeira vez, foi eleito, não é? E que foi governando 2003, até 2008, não é? O que foi feito, e depois logo sucedido pela outra presidenta, a presidenta Dilma. Vocês acreditem, se quiser, nós agora estamos retomando toda uma desgraceira feita no último quadriênio, né? Que foi de 2019 até 2022, que não chegou a terminar, porque o fujão, bandido, né, está nos Estados Unidos. Sabe-se lá se vai pedir asilo político. Eu escutei de um outro portal aí também e tive esse cuidado, né, de não dar tanto crédito. Porque vejo que é um portal, agora mudando um pouquinho de tema, vejo que é um portal que ele quer já se apresentar como uma grande mídia, sabe? Como uma grande mídia convencional. E não é. Eu não gosto nem de assisti-lo muito, porque a quantidade de propagandas que interferem no vídeo é tão grande que nenhuma leitura você tem como fazer em paz. Porque entra cada momento propaganda e comercial que te impossibilita você ler. Então eu prefiro nem fazer e nem dar muita trela, vou usar essa palavra trela, a esse portal. E vou dizer qual é o portal, é o portal 247. Não estou dizendo que tudo que se fala lá é errado. Agora, por toda a análise que eu venho fazendo e todos os portais que eu venho assistindo, que não são poucos, e jornais também, eu tenho reparado que o portal 247 é um portal altamente, mas intrinsecamente ligado ao PT, e não estou acusando o PT de nada, mas do mesmo lado que você
tem os extremistas de direita, você também tem uma esquerda ferrenha a uma estupidez fora do comum, sabe? Mas não queria me desviar muito do campo que eu estou falando, dessa cidade, dessa Elementa Maria Elvira Salazar. Pois então, essa Elementa trabalhou nesse canal de televisão, como eu falei a vocês, né? Telemundo, fez uns bicos lá, umas pontinhas na CNN aqui de Miami e tal, e pronto. E em 2021, né, por ter tantos anos trabalhado num canal que todo mundo assiste aqui, que é a massa desqualificada, que não de política não entende nada, a elegeram, como aí também elegeram Pazuello, né? Aí em São Paulo também elegeram aquele que desmatou as florestas na Amazônia, né? O tal de Salles, o ministro da Meio Ambiente, né? Que foi eleito, né? E aí aplaudo o pessoal de São Paulo que elegeu essa besta, né? Bem, veja bem. Então, o que essa Elementa tem que se reportar ou falar qualquer aparte político a respeito do Brasil, se ela não conhece, sabe? Se ela não conhece nem a política da casa dela, talvez. E o Brasil tem uma soberania. Agora eu digo uma coisa a vocês para terminar esse vídeo. Se fosse no quadriênio anterior, não é? Que 19 até 22, certamente esses navios não teriam atracado. Mas essa Elementa não fala que antes da atracação desses navios, que estão agora atracados no porto do Rio de Janeiro, navios iranianos, né, com toda aquela parte de sanitarista feita, os marujos não podem desembarcar sem que façam exames, tudo aquilo ali foi feito e dito pelo ministro, pelo o comandante da Armada e pelo ministro Múcio, não é? Atendendo a toda a exigência legal brasileira. Agora, veja bem, ela não falou, essa Elementa, que antes dos navios atracarem, já estava sobrevoando o território nacional brasileiro, hein? Um avião de guerra americano. Com que finalidade? Também estava sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. E por que essa idiota não fala? Não, porque eles se acham os donos do mundo, coisa que não são mais, mas se acham. Então, é sobre isso que eu queria ter dito a vocês. Coisa que ninguém percebe e que cai aí, porque um canal de televisão convencional não vai dar essa notícia. Mas então eu estou avisando a vocês todos. Aqueles que gostarem um pouco de política, ou então de terem uma dignidade de serem um cidadão brasileiro, não é? E terem uma certa soberania. No governo Lula, nós temos soberania. No governo de um bandido fujão, que disse para o extremista de direita americano Donald Trump, I love you. Claro, não falado com essa forma que eu falei, falado que ele não sabe nem falar. Ele não sabe nem falar o português. Então, veja bem, digo é o Bolsonaro, não é o Trump não, porque o Trump já é uma besta, ele nem inglês sabe falar, mas o Bolsonaro é o Trump brasileiro, uma besta igual. Veja bem, é desse jeito. Então, essa estupidez eu fico assistindo, sabe, e dá vontade eu tenho náusea de tanta estupidez, sabe, em poucas pessoas. Bem, não vou atrapalhar mais o domingo de vocês não. Boa tarde a todos e até a próxima.